Então vamos lá então, pessoal. Bom dia para todos. Aqui eu já estava dentro da sala um pouquinho antes da quem está chegando agora, que eu não dei bom dia. A aula hoje, nós vamos falar, dando continuidade à região norte do Brasil. Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vegetação e vamos falar também um pouquinho sobre hidrografia. Vamos falar dos rios. O que é aquela água ou aquelas bacias hidrográficas? Elas vão ser importantes não somente para aquela região, mas elas também serão importantes para o Brasil, porque nós vamos falar um pouquinho de alguns fenômenos que acontecem na região norte e vai se espalhar pelo Brasil e até mesmo pela América do Sul, que são alguns fenômenos que vão ajudar principalmente na distribuição de umidade ou até mesmo na distribuição de chuvas da região. Bom dia, Francisco, não tem problema. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu cancelar isso aqui. O Nicolas quer entrar. Bom dia, Maria Amélia. Então, nós vamos trabalhar hoje começando com vegetação da região norte. As páginas da apostila. A aula vai começar na página 40, que vai ser a vegetação original, e vamos até a página 45, e vamos falar um pouquinho sobre hidrografia. Mas, para nós falar um pouquinho da vegetação, nós temos que falar um pouquinho sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. Não existe outra floresta maior e mais conservada do que a floresta amazônica, em tamanho. Claro que nós vemos alguns acidentes ambientais, algumas queimadas, desmatamento. É claro que essa floresta ela está sofrendo. Porém, mesmo com todo esse desmatamento que está acontecendo lá, ela ainda continua sendo a maior. Então, olhe a importância que essa floresta tem, não somente para o Brasil, mas para o mundo. Na vegetação original que nós vamos ver ali, nós temos 4, que são os campos, cerrado, a floresta equatorial e a floresta litorânea. Lembrando que a maior parte da floresta amazônica ela é formada de floresta equatorial. Depois nós temos o cerrado, depois nós vamos ter a vegetação litorânea ou a Mata Atlântica, como algumas literatura pode colocar, que é a mesma coisa. E, por último, nós temos os campos. Se vocês notarem bem, o cerrado ele é uma vegetação típica do centro-oeste. E também nós temos o cerrado um pouco no nordeste, mas na região norte do Brasil ele vai se espalhar devido ao crescimento do agronegócio. E também no Cerrado, nós também temos na região norte, porque devido a uma faixa de transição. Essa faixa de transição que é interessante para entender como que estão as vegetações e, posteriormente, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os biomas, que vai juntar a vegetação e o clima. Mas isso vai ser mais para frente. Aí aqui, ó, na região norte, nós temos as chamadas subdivisões da floresta amazônica. Que subdivisões são essas? São 3 tipos de subdivisões
que vão ajudar a entender a dinâmica da vegetação. Por que que nós vamos estudar essa dinâmica da vegetação? Porque vocês estão vendo ali, ó, nós temos três, formada basicamente por três, que, que é a mata de terra firme, mata de várzea e a mata de igapó. Cada uma vai ter a sua característica e cada uma vai ter a sua importância. Quando nós falamos de mata de terra firme, nós estamos falando daquela região onde ela não vai sofrer alagamentos. Ela vai ficar maior, ela não vai ter alagamentos porque a parte onde ela está é mais elevada do que as outras. Isso vai fazer com que nós sabemos que há períodos na região norte, onde é o período de chuva, onde os rios, onde nós temos ali o exemplo, o rio Amazonas, o volume de água dele vai aumentar. Esse volume de água aumentando, as vegetações que estão próximas a ele, principalmente nas bordas, nas laterais, elas vão sofrer influência da água. Porém, a mata de terra firme não vai acontecer, porque não está numa planície, ela está numa parte mais alta. E essa parte mais alta não vai ter interferência do volume do rio. Então, isso é importante para entender. Nós temos a segunda, que é a mata de igapó, onde ela vai sempre permanecer alagada o ano inteiro, porque ela está muito próxima ao leito do rio, e ela vai sofrer o quê? Influência direta do rio, onde ela vai ficar o ano inteiro alagada. Esse período vai ficar o ano inteiro alagado. Agora, a mata de várzea, ela vai sofrer alagamentos, porém é só por um período. Em um período do ano, ela vai se ficar alagada por causa do volume de chuva, volume do rio. O rio Amazonas vai subir e ela vai ser inundada. Ou seja, dessas três subdivisões, a mata de terra firme ela não vai ser alagada, porque ela está numa área mais alta. A mata de várzea ela vai sentir em um período esse alagamento, e já a mata de igapó vai ficar o ano inteiro com a incidência ou com a influência do Rio Amazonas. Aí ela vai ficar o ano inteiro alagada. E isso vai ser importante porque aumenta a biodiversidade, aumenta a resistência de algumas plantas e também vai ajudar os animais que se alimentam ali por perto, porque esses animais, eles sabem que em algum período do ano vai ter escassez de alimento. Eles já estão, ó, eles já sabem que em algum período do ano vai ter escassez de alimento. E essa escassez de alimento vai fazer com que eles comecem a se adaptar a novos alimentos, ou eles vão ter que se retirar de algum lugar para outros. Falando um pouquinho sobre a floresta amazônica, aí nós já estamos lá na página 41, nós vamos entender que ela é a maior floresta do mundo, árvores com até 40 metros de altura. Nós vamos ver e vamos ter a biodiversidade vai ser muito grande. Quando a gente fala biodiversidade, nós estamos falando de plantas e animais. O número de animais que ainda não foram todos catalogados.
O que é que significa dizer que eles ainda não foram todos catalogados? Significa dizer que eles ainda nem todos nós sabemos quais são os animais que tem ali. A mesma coisa com as plantas. Sabe-se que tem um grande número de animais, mas ainda não sabemos o número exato de espécies que tem ali. Porque a floresta amazônica não é somente do Brasil, ela é dos países que fazem fronteira também com o Brasil, porém a maior parte está no território brasileiro. E nesse entendimento de floresta, nós temos que analisar que a relação entre o ser humano e a natureza, ela tem que ser constante. Estamos passando por um momento de transição, onde o mundo ele está vendo, e nós também estamos acompanhando, que a floresta está sofrendo muito, principalmente pela ação humana. Então, nós temos que respeitar o meio ambiente, respeitar a floresta amazônica, porque ela vai ter uma influência para todos nós. Não vai ser somente para aquela população que mora lá. Não vai ser somente para os indígenas. Vai ter uma consequência para todos. E essa consequência, quando a gente fala que é para todos, direto ou indiretamente, porque isso vai ocasionar uma série de problemas. Um desses problemas é os chamados rios voadores. O que é que são os rios voadores? E está lá na página 41 também. Rios voadores nada mais é que a quantidade de água liberada pela floresta amazônica em forma de vapor d'água para a atmosfera, sendo transportado pelas correntes de água, ou a chamada evapotranspiração. Vocês sabem, a professora Valéria deve ter comentado com vocês, que a floresta amazônica, por ela ser muito grande e ela ser muito úmida, todo dia chove. Ou no começo da tarde ou no final da tarde chove. E isso vai trazer o quê? Muita umidade para aquela região. Porém, com o deslocamento da atmosfera e as correntes de ar, muitas vezes essa umidade ela é espalhada pela América do Sul e até mesmo para a América Central. E esses rios voadores nada mais são do que nuvens carregadas de água e vai se espalhar para o continente americano. Se está tudo correndo bem, não há problema algum. Porém, quando começa a acontecer alguns problemas, principalmente mudanças climáticas no nosso planeta, esses rios voadores eles vão ter consequências para a América. Outro exemplo que nós temos aqui é aqui ao lado esquerdo, partezinha branquinha, que é a Cordilheira dos Andes, que muitas vezes esses rios voadores batem na Cordilheira dos Andes e voltam para o interior do continente. Isso é muito importante para a dinâmica atmosférica. Porém, quando esse sistema não está completo, nós temos algumas consequências, que são falta de chuva, que são períodos prolongados de seca, o ambiente fica muito seco. Nós temos chuvas irregulares, ou chove muito num período e depois o resto do ano não chove tanto. Então aqui nós temos alguns problemas com esses rios voadores, que eles são importantes para a dinâmica atmosférica e também para o ser humano. Quem necessita muito desses rios voadores é
a população do campo, da agricultura, porque conta com esses rios voadores. Porém, se tiver interferência, se essa dinâmica não estiver certa, a consequência será para o ser humano. Aí as causas nós já conhecemos, que é a queimada, desmatamento, ação humana diretamente no ambiente. E isso vai fazer com que? Isso vai fazer com que o sistema ele comece a ter problemas. E muitas vezes esses problemas eles vão ter consequências catastróficas, ruins, péssimas, onde o ser humano ele está ligado diretamente. Período de seca, por exemplo, ou um período de chuva muito intensa numa região e na outra não. Então, essas consequências que estão ocasionando pelo impacto do ser humano na floresta amazônica, ela pode ter sérias consequências, não somente para a população que mora lá, mas para toda a população do continente americano. E aqui, ó, lá na página 43, nós temos as formas de relevo. Aqui nessa forma de relevo da região norte, nós temos as três principais. Planalto, planície e depressões, onde essas formas de relevo elas vão ajudar a caracterizar esse ambiente. Vamos lá. A maior parte da floresta amazônica, ou da região norte, podemos dizer assim, é lá de depressões. Por isso que nós temos algumas regiões que são alagadiças. Por isso que algumas regiões da floresta amazônica ela é chamada de mata de igapó, porque ela fica alagada, por causa da forma do relevo. A segunda que nós mais temos são as planícies e depois os planaltos. E na região norte do Brasil, nós vamos ter os três pontos mais altos do Brasil, que é o Pico da Neblina, com 2.995 metros, ou quase 3 metros de altura. Nós vamos ter o Pico 31 de Março, com 2.974 metros. E também nós vamos ter o Monte de Roraima, com 2.734 metros. Se nós pegarmos a região norte do Brasil e a região sudeste, nós vamos ver que nessas duas regiões nós vamos ter os pontos mais elevados do Brasil. 3 da região norte e 2 da região sudeste. Isso tudo vai ser devido ao quê? A forma de relevo. A forma de relevo do Brasil, ele é irregular. Ele não é regular. Isso faz com que algumas regiões tenham pontos mais altos do que outras. Vai fazer com que algumas regiões o tipo de solo vai ser propício à agricultura, outro não. E sem contar com o relevo, nós vamos entender também o clima. O clima da região norte, como nós já vimos na última aula, ele é quente, ele é úmido. Devido ao quê? Devido à sua localização muito próxima à linha do Equador, ou passando a linha do Equador. Com ali nós vamos ter o quê? Uma maior incidência de radiação solar. E junto com a vegetação, esse ambiente ele fica mais úmido. Então, a junção
da linha do Equador, com o tipo climático, com a forma de relevo, vai fazer com que essa região ela seja quente. E também nós não podemos esquecer de falar da, dos compostos das rochas, que são, que são de rochas sedimentares, porém de outros períodos, como período de metamorfose, ou rochas metamórficas, e também rochas magmáticas. Então, essa junção desses três tipos de rochas vai dar um potencial de exploração mineral muito grande na região norte, principalmente no Pará. No Pará, onde aqui na região norte nós vamos ter algumas exploração de minerais muito grande. E junto com essa exploração, nós vamos ter o quê? Uma degradação do meio ambiente. Aquela exploração do meio ambiente que nós vimos na região sul, na região sudeste, com Mariana e Brumadinho, devido à produção da mineração, nós vamos ter também na região norte, no estado do Pará. Professor, e se tem no Pará, que é bem ali na região norte, não tem na Amazônia, ali no Amazonas, tem, só que ali é mais controlado. E ali nós temos um problema que é o garimpo ilegal. O garimpo ilegal, ele está praticamente na região norte inteira. Só que em algumas regiões esse apelo é maior do que em outras. Não é exclusivamente de Minas Gerais, não é exclusivamente da, da região sudeste. É de toda a região. Porque as consequências elas não vão ficar só no Pará, não vão ficar, vai se espalhar para toda a região. E aqui nós temos duas imagens, que é o Parque Nacional do Monte de Roraima, onde aqui nós temos o terceiro ponto mais alto, com 2.774 metros, e ao lado a cidade de Belém do Pará, onde é a capital do Pará, onde tem grande influência e grande importância para toda aquela região norte do Brasil. E agora vamos falar um pouquinho sobre hidrografia. Quando nós falamos de hidrografia, nós começamos a falar lá da região nordeste, depois passamos para a região sudeste e viemos para a região norte. Cada região vai ter uma relação diferente com a hidrografia, com os rios. Porém, a região norte ela tem uma relação diferente. Por quê? Porque a região norte ela sabe, devido às as três subdivisões, que mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, e ela vai ter que conviver, se ela quiser conseguir se desenvolver, com esses tipos de relações com o mar, com o rio. Então, uma das formas de deslocamento, principalmente da região norte, muitas vezes não vai ser o carro, vai ser o barco. O barco vai ser a forma de deslocamento mais rápido e mais prático. Por quê? Não iremos ter, principalmente no interior da região, muitas rodovias. Então, o deslocamento vai ser praticamente por barco. E nós temos alguns rios que são importantes
naquela região, para desenvolvimento, como o Rio Amazonas, o Rio Negro, Solimões, Madeiras, Tapajós e Xingu. Esses, eles vão ter uma importância muito grande para aquela região. E junto com esse desenvolvimento dessa região, nós vamos ter as chamadas bacias hidrográficas, que são conjuntos de rios que vão fazer a drenagem de uma região ou de uma área que vai ser importante para o desenvolvimento. Nós vamos ver que a bacia hidrográfica, nós vamos ter a maior do mundo, a bacia amazônica. Nenhuma outra região do mundo vai ter uma bacia hidrográfica tão grande igual a bacia amazônica. O volume de água e o número de afluentes, o número de rios que vão interligar aquela região da bacia hidrográfica. E nessa região, o rio ele tem um papel importante de ligação entre as cidades, principalmente as cidades ribeirinhas, e vai ter um fator, outro fator importante, que vai ser a criação de usinas hidrelétricas na região. E essa criação de usinas hidrelétricas, nós temos os pró e os contra. Quando nós falamos de bacia hidrográfica, e quando nós falamos de hidrelétrica, nós estamos falando de produção de energia. Aquela região precisa principalmente por causa de Manaus, que virou referência naquela região. Só que nós sabemos, para a produção de energia, principalmente hidrelétrica, nós precisamos de um volume de água grande. E um dos questionamentos dos ambientalistas é: para a produção de energia, eu vou ter que alagar uma área. Aí nós estamos falando de uma região onde o volume de água é muito grande e a população, diferente da nossa, que está ligada aos indígenas, elas têm uma ligação muito grande com a terra. Então, tem que se retirar toda essa população, porque vai ser inundada uma área. E os indígenas e a população ribeirinha não entendem por que eles têm que sair. Eles vão ter que sair toda a sua cultura, todo o seu dia a dia, tem que sair, trocar de lugar. E, por outro lado, ver os ambientalistas dizendo: será que vale a pena o desenvolvimento ou a produção de energia hidrelétrica para suprir a necessidade da população, retirar a população do local e levar a população para outro local? Outra coisa, quando se inunda, se faz um represamento, se perde também parte da biodiversidade, plantas e animais. Será que vale a pena todo esse evento? E ali na página, ali na, na página 45, página 44 e 45, nós vamos falar um pouquinho sobre a bacia hidrográfica e também nós vamos falar um pouquinho sobre aquífero. Aquífero, o que são os aquíferos? São reservatórios de água potável que estão no subsolo. No Brasil, nós temos dois: o Saga e o Guarani. O Guarani fica na região sul do Brasil e o Saga fica na região norte. Lembrando, nenhum desses dois aquíferos é exclusivamente do Brasil. Todos os dois aquíferos, tanto o Saga como o Guarani, ele
fica também para alguns países ao lado. Só que, vamos lá, alguns estudos já começaram a ser feitos e ter extraído um pouquinho da água para fazer análise, já estamos tendo é, algum tipo de poluente lá no reservatório do subsolo, principalmente produtos químicos utilizados na agricultura. E além dos importantes rios, a região norte conta ainda com um dos maiores aquíferos do mundo, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA, o maior ou um dos maiores do mundo, onde esse aquífero ele é interessante porque, como na região norte chove muito, ele é sempre reabastecido. Ele é sempre reabastecido por causa do grande volume de chuva que é produzido na região norte. Já na região sul não tem esse volume tão grande de chuva. Então, para reabastecer ele já é mais complicado. Mas, mesmo assim, os dois serão importantes para o futuro, porque são reservatórios de água que vão ter uma importância muito grande para as populações que necessitar utilizar a captação da água dela, desse sistema. E o... nós estamos vendo nos últimos tempos com uma preocupação muito grande com a Amazônia, em todos os sentidos, que isso é importante, porque vai demonstrar para nós que o ser humano está começando a ter um pouco mais de consciência, o ser humano está começando a ter um pouco mais de consciência em relação a, em relação ao meio ambiente, coisas e ele estava deixando um pouco de lado. Onde as mudanças climáticas começaram a aparecer com maior frequência, e agora o ser humano está começando a ser mais ágil. Porém, essa agilidade tem que ser com consciência. Não adianta ser só ágil só para aquele momento. Ele tem que ter uma consciência maior com o meio ambiente. Aqui vai ser os indicadores próxima aula.